Muito bom dia a a todos os irmãos reunidos lá com o missionário Miguel Bermúdez Marim, em Santa Cruz, em Santa Cruz, Bolívia, congregação que pastoreia o reverendo Joel Lara e todos os e ministros todos os ministros dos diferentes lugares da Bolívia e também os que estão e também os que estão da através internet da internet em este dia neste dia de de hoje, terça-feira, 18 de outubro deste ano 2022. Nos diz nosso irmão William Soto Santiago na mensagem O Livro Selado com 7 Selos, pregado 21 de fevereiro de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: estamos vivendo em um tempo muito importante, no qual estão se cumprindo profecias que correspondem a este tempo final. Outras já se cumpriram em eras passadas e faltam algumas por serem cumpridas. Na visitação de Deus, em sua vinda, os judeus vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Diz o reverendo William Branham, mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja, pela sua noiva. Ou seja, que a vinda do Messias, para o último dia, os judeus a verão na igreja do Senhor Jesus Cristo. É que a primeira vinda de Cristo foi para o leste, para Israel, que está no Oriente Médio e que era o povo que tinha o pacto vigente, o pacto da lei. Os gentios eram idólatras, com muitas religiões pagãs. Depois, quando Pedro e Paulo, e ele faz aí uma pausa, e vamos ler essa citação, onde fala de Pedro e Paulo, os quais trouxeram o Evangelho aos gentios, que diz na página 30, na página 30, vamos buscar aqui o outro livro. Vamos ir lendo deste. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminado o dia dos gentios, o Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. E escreve o dia gentil. Esta grande coisa que vai acontecer atravessará até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. E igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, e o que foi? Sabemos que foi por meio de Pedro e Paulo. Assim também os gentios, e escreve Moisés e Elias, o levarão de regresso aos judeus, e o rapto acontecerá. E nos diz no livro dos selos, na página 351, diz:
O último parágrafo. Então, estes dois profetas ou mensageiros de Apocalipse capítulo 11 pregarão aos judeus: o reino está à mão, porque o reino dos gentios será estabelecido. O tempo quando eles estarão pregando será durante os últimos 3 anos e meio da semana 70 de Daniel, como ele prometeu aos judeus, o seu povo. E ele escreve a mensagem do reino. Moisés e Elias. E na página 352 diz: depois chegam com outro poder, surge outra era da igreja e outro ministério. E quando vem o anticristo com o seu, então vem Deus com o seu ministério. Anti significa contra, sempre correm paralelos. Quero que notem nisto. No mesmo tempo, quando chegou Caim à terra, também chegou Abel. Quando apareceu Jesus, Judas também apareceu. Quando Cristo saiu da terra, Judas também saiu. No tempo quando foi derramado o Espírito Santo, também se derramou o Espírito do Anticristo. E neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando, nestes últimos dias, o Anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que, ao tempo quando o Anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. E escreve com Moisés e Elias. Para nos redimir, e escreve transformar. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca. Judas e Jesus. E escreve, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir, para nos transformar. E vamos ver aqui na mensagem o rapto. Página 30. Diz, estamos prontos agora mesmo. A única coisa que resta é que a igreja que sairá tem que permanecer na presença do sol para amadurecer. E escreve Apocalipse 10, de 1 a 11, Malaquias 4, 2 e Mateus 17, de 1 ao 6, e desenha uma estrela, e desenha uma pirâmide com raios, e no outro lado faz um desenho da pirâmide com a palavra sol dentro. Dentro de pouco tempo passará a grande ceifeira debulhadora. A palha será queimada, mas o grão será levado ao celeiro. Vocês não estão cegos, são pessoas sensíveis, sensatas. E se eu estivesse dizendo essas coisas com motivo de preconceito, mas digo isso porque é vida, porque sou responsável diante de Deus para dizer, e tenho que dizer, e minha mensagem, sendo todo o tempo, desde muitos anos nas campanhas de cura, etc., tudo era para captar a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem iria vir. E aqui temos, e depois a abertura dos 7 selos, os mistérios mostrando todas aquelas coisas que tinham acontecido. Onde é que esse trigo estaria sendo colocado para amadurecer na presença de Deus? No topo, no monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. Enquanto está se vivendo ou estava se vivendo na dispensação da graça, aí o sol não dava forte para amadurecer esse trigo. Ou seja, aí era a luz tomada do lugar santíssimo. Ou seja, era o reflexo
dessa luz da Shekinah que estava no lugar santíssimo. Mas já estando no lugar santíssimo, que é onde está a presença de Deus, onde está a luz, o sol, para amadurecer, é na era da pedra angular e na dispensação do reino. Para amadurecer, para nos redimir, para nos transformar. Por isso, é nesta dispensação do reino que isso estaria acontecendo. Não podia acontecer na dispensação da graça. Diz onde paramos. Da mensagem, o livro selado com os 7 selos que estamos lendo, diz, depois quando Pedro e Paulo, e faz uma pausa aí, ao rejeitar a Cristo como Messias, ou seja, lá o povo hebreu, deu lugar a que se abrisse a oportunidade para os gentios. Vejam como, notem como se abre a oportunidade para os gentios quando eles rejeitaram o verbo, a palavra, vindo em um jovem carpinteiro de Nazaré. E eles, ao rejeitá-lo, se abriu essa oportunidade para os gentios. E, no meio dos gentios, ocorrerá o mesmo. Estará sendo aberta uma oportunidade para os hebreus. Porque o Senhor vem pela sua igreja, mas o mundo gentil estará rejeitando a segunda vinda do Senhor. E se abrirá aí a oportunidade para os 144 mil hebreus. Ou seja, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o regressam, o devolvem ao povo hebreu, por meio dos ministérios de Moisés, Elias, e o rapto acontecerá. E o rapto acontecerá. Ou seja, que esse evento é um dos eventos proféticos mais importantes que o povo hebreu estará vendo neste tempo final, para serem selados por esses ministérios, e assim, depois disso, começar a grande tribulação. Esses eventos são muito importantes. Estar com os olhos espirituais, cada filho de Deus bem abertos, porque tudo será de uma forma bem simples. E isso ocorre antes de começar a grande tribulação. Página 359, que sempre tocamos essa escritura quando falamos disso, para ter essa base aqui. Mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. E isso acontece justamente antes de começar a tribulação. E ele escreve antes da grande tribulação. Ele também escreve essa escritura de Apocalipse 10, do 1 ao 7 e Lucas 17, 30. Continua dizendo aqui nessa mensagem, de Deus, diz, ao rejeitar a Cristo como Messias, deu lugar a que se abrisse a oportunidade para os gentios. De Deus, por meio de Cristo, no meio da sua igreja, em Espírito Santo, chamar dentre os gentios um povo para o seu nome. Deram participação no reino de Deus.
Na mensagem, eu acuso esta geração, pregado pelo reverendo William Branham, aqui nos relata algo desse tempo, quando o Messias, o Cristo, que é ungido, esteve lá, no meio do povo hebreu, e como eles não puderam entender, compreender esse mistério que Deus estava cumprindo no meio deles em uma forma simples, a qual, para eles, era impossível que Deus estivesse cumprindo algo tão grande de uma forma tão simples. E assim será no cumprimento, no último dia da sua vinda, para levar a sua noiva, para transformá-la, para redimi-la. Será da mesma maneira. Recordem que o Filho do Homem vem com os seus anjos. Nos diz na página 32, diz... E estes sinais seguirão aqueles quão longe, ou seja, até onde? Esses sinais seguirão toda a nação, todo credo, toda língua, toda raça, todo povo, o próprio Evangelho. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. E quando um homem tenta tirar isso da Bíblia, ele crucifica os efeitos do Evangelho para essa congregação. Portanto, eu acuso vocês no nome de Jesus Cristo, vocês são culpados de assassinar o Senhor. A igreja o odiava. Por quê? Ele era seu mesmíssimo Deus. Eles odiaram e negaram que ele fosse seu Messias. Não, Senhor. Eles não queriam um Messias como aquele. Ou seja, não agradava. Não agradava a pessoa que Deus estava cumprindo essa promessa. E hoje, a igreja faz a mesma coisa, nega a palavra, e ele escreve o verbo. Eles não a querem. Ela é contrária ao que eles ensinaram a crer pelos seus credos, e a palavra é o Messias. E ele escreve, negaram seu Messias. E também escreve o Messias é igual à palavra. E também coloca aí os efeitos, vem? Quando ele diz ali que crucificam os efeitos do Evangelho. Ele escreve os efeitos. Vocês creem nisso? Bom, então, o que é o reflexo da palavra? Um reflexo do Messias. E ele escreve, refletir-se o Messias, se refletir o Messias, o qual é o Espírito Santo entre nós. Ele está refletindo a si mesmo. Tenta de onde quer que puder conseguir um cordeiro através do qual ele pode olhar, que não seja queimado com credos e coisas, através do tal ele pode dar luz. Através de todo filho de Deus, escolhido de Deus, de era em era. E para o nosso tempo é assim também. Para ele poder, através do tal, ele possa dar luz. Vocês recordam que eles levantavam e arrumavam suas lâmpadas e suas chaminés, mas isso já era muito tarde. Mas quando um homem desses luteranos, presbiterianos, metodistas, tentando entrar nesses últimos dias para receber o Espírito Santo, pois vocês sabem que eles não recebem. Bom, eles podem falar em línguas e pular para cima e para baixo, mas vigia o que acontece. Eles absolutamente é um sinal que o tempo terminou, estamos no fim. A qualquer momento, a igreja poderá ouvir a batalha de sobe aqui, sobe alto, e desenha uma pedra angular e escreve a batalha, sobe aqui. Amém. Exatamente se colocando em ordem. Onde é que se coloca em ordem a igreja? Na era da pedra angular.
O Espírito Santo aqui mostrando Jesus Cristo uma realidade através daqueles em quem Ele pode atuar, provando-se a si mesmo. Desceu, permite fotografar, mostra, faz sinais, fala sobre Ele e tudo o demais, provando exatamente o que Ele disse que faria. E Ele escreve um sinal de que o tempo terminou, fazendo exatamente as coisas que Ele disse que faria. Escrituralmente, não algum credo ou a ideia manufaturada de algum homem, muito sangue, fogo e fumaça e coisas, mas uma evidência escritural messiânica. E desenha aí uma estrela de Davi, um grupo de personificações e impostores e demais, mas isso somente faz que a palavra real brilhe melhor. Isso é correto. Deixem que o povo que é espiritual, deixem que o povo que são espirituais e que podem julgar entre o correto e o falso. Vem? O negaram. Negaram seu Messias. Não o queremos. Eles fazem a mesma coisa hoje. Bom, se eu tenho que descer lá e atuar como esse grupo, não quero. Vejam como uma parte que lemos no domingo, onde falavam ou falam contra daqueles, por exemplo, ali o irmão Branham falava das que deixavam o cabelo comprido ou que não pintavam, não passavam maquiagem ou outra série de coisas e vinham e zombavam dessas pessoas. E ele dizia que você mantém a cabeça no alto. Leve isso como, vamos ver se conseguimos rapidinho, do que eu li no dia no domingo, porque para os que não desejem seguir essa ordem, ou seja, que não desejarem descer, vamos dizer, se eu tenho que atuar de certa maneira para permanecer nesse grupo, como ele diz ali, melhor não recebo. Diz, bom, se eu tenho que descer lá e atuar como esse grupo, não quero. Muito bem, então vocês não têm. Isso é correto. Vem? Igual agora. Vamos ver se conseguimos essa partezinha aí. Está nessa mesma página, nessa mesma mensagem, mas em outra página, página 49 diz, quando você vê isso pela rua, alguma de vocês damas com cabelo longo dizem, ela está antiquada. Não é verdade isso? Recordem, esses são zombadores. Essa é uma coroa que você está usando. Deus disse que essa era a sua glória. Use-a com orgulho. Use-a com orgulho, como se estivesse usando uma coroa de espinhos pelo seu Senhor. Use com orgulho, não se sinta envergonhada. Ele disse assim, não importa o que essas Jezabéis digam hoje, o que estes impostores que sobem no púlpito, crucificadores de Cristo, não importa o que eles disserem, você o usa com orgulho. Deus disse assim, você somente mantenha. Ou seja, que você, como crente, filho de Deus, não pode prestar atenção a nada disso, mas que você deve, como ele ali o diz, no que estamos lendo aqui, que ele diz, isso é correto. Deixem que o povo que é espiritual e quem pode julgar entre o correto e o falso.
O negaram o seu Messias, não queremos. Eles fazem a mesma coisa hoje. Bom, se eu tenho que descer lá e atuar como esse grupo, não quero. Muito bem, então vocês não têm. Isso é tudo, vem? Igual agora. E ele escreve, negaram o seu Messias. Apesar de que ele foi propriamente identificado, eles não quiseram, eles o odiaram. Por que foi assim? Ele chamou seus pastores um grupo de serpentes. Ele disse, montão de paredes brancas, vocês não são mais do que um cemitério. O exterior de vocês está polido com túnicas e colares, e o interior é ossos de homens mortos. Ele não atirou nenhuma indireta, um galileu pequenino, um filho de carpinteiro, mas ele não atirou nenhuma, ele não deu nenhuma indireta. Ele falou claramente, não pensem, disse João, o seu precursor. Ele disse, ele é outro que não deu nenhuma indireta. Ele escreve, não deram indiretas. Ele disse, não venham aqui dizendo, a Abraão temos por pai. Deus pode levantar filhos a Abraão ainda dessas pedras. Sim, Senhor. O machado está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Sim, Senhor. Deus é estrito e é firme e severo com sua palavra. Sim, Senhor. Notem, Jesus provado pela Escritura. Me escutam? Jesus foi identificado por Deus como Messias através das Escrituras. É isso correto? Chegaremos à acusação de Pedro em uns minutos e vocês verão se foi ou não. Ele foi completamente identificado que ele era Deus manifestado em um homem chamado Filho de Deus. Isso é correto. Apesar de que ele estava propriamente identificado e vindicado com a palavra prometida que ele era o Messias, Moisés disse, quando vier este Messias, ele será um profeta. Ele escreve o Messias e desenha uma estrela de Davi. E coloca aí a escritura que ele cita, Deuteronômio 18, 15 a 19. Ele será um profeta, e todas essas coisas acontecerão. A pequena mulher parada junto ao poço, com toda a sua condição suja e que ela se encontrava, que representou que Deus, nesses últimos dias, tiraria os rejeitados. Recordam o casamento à noite, ou melhor, na outra ocasião, quando preguei a celebração de bodas, quando ele disse, eu fiz uma grande festa e tudo assim, e convidei todos estes homens, e todos tiveram desculpa? Eu não posso fazer porque isso arruinaria nossos credos. Eu não posso vir porque me casei com uma esposa, escreve igreja, e ela não me deixará vir. Eu me casei com uma igreja lá. Minha mãe foi metodista, batista ou católica, e eu simplesmente não posso tolerar isso. Ele disse, e vocês não virão e não provarão minha ceia, meu jantar, mas saiam fora e tragam prostitutas e rameiras e bêbados, quanto encontrares. Tragam para dentro e eu os colocarei em ordem. Eu preparei minha ceia e meus convidados, minha mesa está preparada. A ceia, recorde, está preparada, a ceia das bodas do Cordeiro. E haverá alguém ali. Eles não vieram. Estão condenando os judeus. E o que de hoje? E eu pertenço aos presbiterianos. Eu sou luterano, eu sou unitário, eu sou um crente em dois deuses. Eu sou isto, eu não posso. Aí você está. Então você não deve estar aí. Isso é exatamente o que ele disse. Muito bem. O Messias propriamente vindicado, a palavra propriamente vindicada, a palavra prometida. O Deus, quem prometeu a palavra, que isto, o que seria o Messias, aqui ele vem e se levanta exatamente. Ele disse a eles, agora, onde eu falhei? Se vocês não podem crer em mim como homem, creiam nas obras que eu faço, porque elas são as coisas que dizem quem eu sou. Elas são as que dizem que eu sou o Messias. E escrevem, creiam nas obras e desenham uma estrela de Davi. Vocês não querem crer em mim porque pensam que José é lá, ou seja, seu pai, e eu nasci lá naquela pequena cabana, e meu pai adotivo aqui é um carpinteiro. E vocês,
Quando ele vem a Galileia, vamos no livro dos selos um momentinho ali, que ele, eu tinha lido, não faz muito tempo, diz, na página 34 do livro dos selos, eles diziam, agora quando o Messias vier, certamente chegará ao templo e dirá, Caifás ou qualquer que fosse o pontífice, eu cheguei. Ele virá com uma escolta de 10 milhões de anjos. Deus dirá, bom, vocês aí embaixo, vocês são uma igreja muito poderosa, são meu povo. Vou virar aqui no guidão e deixar descer a escada celestial. Hoje vou mandar o Messias e vou deixar aterrissar aí naquele campo. Todas as pessoas podem se congregar ali, e você, doutor fulano, e você, doutor ciclano, podem tomar os primeiros postos para saudá-lo primeiro. Isso não é muito diferente como pensam hoje. Ou seja, isso é igualzinho como pensam hoje. Sou um pouco radical, mas é que eu quero fazer isso bem claro. Segundo eles, tem que ser assim. E se não vem dessa maneira, pois é, então não podem ver, não pode ser a verdade. É o melhor o anticristo. Escreve o Messias. Veremos uma escolta de 10 milhões de anjos, juntamente com suas bandas, aterrissarão aqui no quintal, no pátio onde Salomão edificou o templo. Tudo isso por aqui é lugar santo onde morreu santos e gente sábia. Jesus disse, se vocês hipócritas, filhos do diabo, vocês enfeitam os sepulcros dos profetas, e vossos próprios pais foram quem os colocaram ali, correto. Quantos homens justos vos enviou e quantos profetas e ainda os matastes? Vê você? O que ele chamou justo, eles chamaram fanático e louco. Eles pensaram que assim viria, mas quando veio em um estábulo nascido de uma virgem, e com apenas um simples carpinteiro como pai alheio que o ia criar, e a virgem não era nem bem conhecida, vê você? Ela não era a filha do pontífice, ou qualquer outro importante. Ele, o melhor, veio por uma daminha que vivia numa parte muito má chamada Nazaré. José era um viúvo singelo, sua esposa tinha morrido e tinha deixado uns filhos. Agora Maria estava comprometida. E assim, ele chegou com o nome obscuro, escuro, até no princípio, porque diziam que nasceu ilegitimamente. Ai, ai, ai. E isso deu duro nos seus costumes tão polidos. Com tanta educação e ética, não podiam passar isso. Em suas interpretações das Escrituras, não havia nada disso. Mas, no entanto, era assim diz o Senhor. Como me dá frio somente em pensar nisso. E agora ver a mesma coisa acontecendo de novo. Deus não pode mudar. E ele escreve o mesmo hoje. E passamos, já que tocamos este tema, ou essa parte, vamos ver aqui, onde nos fala, na página 11 embaixo, diz, agora Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele não pôde fazer, mas Deus disse que da tua semente levantarei um, e ele escreve, semente pela fé, pela revelação, o filho de Davi.
Agora ele não permitiu a Davi construir o templo, ele não o pôde fazer. Mas Deus disse que da tua semente levantarei um que construirá, estou na página 12, o templo, qual será um templo eterno. E sobre teu filho, filho de Davi, será um reino eterno, o qual ele controlará. Salomão, o filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor, um templo. Mas quando veio a verdadeira semente de Davi, o filho de Davi, ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra daquele templo, mas ele tentou mostrar outro templo. João, o revelador, no livro do Apocalipse, viu este tabernáculo. Em Apocalipse capítulo 21, ele viu o novo templo descendo do céu, ataviado como preparado, como uma esposa ataviada para seu marido. Então uma voz procedeu do templo e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E ele escreve aí a Nova Jerusalém, a esposa, e escreve também o filho de Davi e um templo eterno. Isso me recorda quando estivemos em Jerusalém, em uma das atividades já tinham acabado, e subimos acima, num dos quartos acima, em cima, era como uma salinha que havia, e ali haviam como dois rabinos, havia um da linha religiosa e outro da linha política, e não lembro se estava também uma moça que era dali da Bolívia, não lembro o nome, que está em Washington, não sei se ela já está aí na Bolívia com vocês, e também estava Gabriela, Lara, e também creio que estava Érica da Argentina, não lembro se ela estava ali nesse momento, e certamente estava o irmão William, e estava já sentado assim do lado, e recordo quando ele, não sei se Gabriela se lembra disso, porque ela estava pertinho do lado. E depois eu creio que eu disse, porque disse, diga que tu és da descendência de Judá, por essa linha de Fares. E eu, mas como que eu vou estar dizendo para eles? E eu dizia, mas diga tu que... Diga tu. Não, diga você. Como por duas ocasiões me dava de cotovelo e a perna embaixo, me chutava disse, diga que você vem da linha de Judá. E eu disse, olha, eu venho da linha de Judá. Dessa linhagem de Fares, que quer dizer Pérez, e por essa linhagem do rei Davi e Salomão, e aí estivemos conversando mais. Eu, na minha mente, dizia, por que me diz que para dizer e não recordo o que foi que ele falou, dos rabinos que eles falaram, mas eu sim lembro essa história dessa ocasião, onde ele mandou dizer, ou seja, aí me disse, diga que você é da linha de Judá, descendente de Judá. São coisas que depois a pessoa vai entendendo mais claramente, e mais neste tempo, como Deus vai nos abrindo tudo isso que esteve ocorrendo enquanto o anjo do Senhor Jesus Cristo esteve conosco, e agora, neste tempo, vemos como tudo vai se abrindo, como Deus vai nos abrindo as Escrituras, e como Deus vai cumprindo tudo que Ele prometeu. Notem no livro dos selos também, na página 472, diz:
No domingo passado, faz uma semana, hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. E escreve no Papa. Vejam como ele tinha falado ali, no princípio, na página que eu li, que pensavam que ele ia direto a Caifás, ia abrir, descer uma escada, ia direto ali, e haveria, vai, fulano de tal, sentem aqui na primeira fila, por aqui vem o Messias. Eles pintavam dessa maneira. E vejam como ele fala aqui que será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. E ele escreve no Papa. Mas o melhor vem como veio e escreve com Moisés e Elias. Como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos. Ó, irmão. Continua aqui na mensagem. Eu acuso essa geração, página 35. Quando ele vem a Galileia, ali eles... E ele foi fazer... Ele disse, quem é este indivíduo? Quem é este? Bom, este homem não é José e todos eles seus irmãos? Não estão seus irmãos conosco? Não se chama sua mãe Maria e seu pai José? Onde encontraram um sujeito como este? De que escola ele vem? Não tem cartão de companheirismo, crachá de companheirismo, ele não tem credenciais. Ele escreve as credenciais. Onde um sujeito como esse saiu? De qualquer forma, onde encontraram isto? Está falando de Jesus. E a Bíblia dizia que ele foi ofendido. E a Bíblia dizia que ele foi ofendido. E aí desenha uma estrela de Davi. Ele disse que não pôde fazer muitas obras poderosas e deu as costas, se afastou deles. Disse, não há profeta sem honra, a não ser entre seu próprio povo. Vem em seu próprio país, vigiem, ou sua própria terra. Aí ele está, o Messias propriamente vindicado. Não tomou crédito algum de si mesmo. Ele disse, eu não posso fazer nada a não ser aquilo que eu vejo o Pai fazer. E ele os desafiou a perguntar se aquele era o Messias. E vejam aquela mulher velha e pequena de má fama. Ela o reconheceu. Ela não estava adoctrinada. O Cordeiro, ela moralmente estava mal. Desde então, que ninguém aprovaria isso. As leis de Deus condenam isso. Ela estava mal moralmente. Mas ela, veja, Deus não julga você pelo que você é. Ele não julga quão grande ou quão pequeno você seja. Ele julga o seu coração, o que você deseja ser. E ela não queria nada daquela vida passada, mas aquela vida passada se mantinha relampejante diante dela. Aquela luz que tinha na frente era o que desejava agora. Não importando o que ela foi no passado. Ela agora estava pronta para entrar. Deus julga o coração. O homem julga a aparência externa. Deus olha o coração. Não importa o que ela foi. Aquela luz brilhou e isso corrigiu tudo. Ela captou a essência de vida eterna. E ele escreve, Deus julga o coração. E faz uma estrela de Davi e escreve Samaritana. Oh, vaya, quão rico é isto para mim. Ó, vá, quão bom é isso para mim, ver e saber que é a verdade. Eu me colocarei nisto. Permitamos, vamos permitir, o Deus do céu se levantará em minha voz, e escreve Apocalipse 11, estará além das fitas magnéticas do grande tempo de Deus, e ela condenará essa geração nos últimos dias. E nessa mesma mensagem, na página 40 embaixo, diz,
Vamos ler o primeiro parágrafo da página 40. Por 15 anos eu vi se mover pela terra e eles ainda se sujeitam aos seus credos. São culpados. Eles tomaram a palavra que a igreja teria trazido. Teriam juntado todas as igrejas numa grande reunião, fazendo uma irmandade entre pentecostais e todo o resto delas. Ao invés de fazer isso, eles a rejeitaram e colocaram em terra, zombaram dela, chamando todo tipo de coisas. E agora, por meio de uma federação de igrejas, através do plano do diabo, tentam vir e dizer: agora viremos comprar algum azeite. Eles são rejeitados hoje, escreve, são rejeitados hoje. E uma estrela de Davi. Eles são culpados de crucificar a Jesus Cristo. Você os recebe nas condições de Deus. As suas condições não funcionam. Eles rejeitaram a palavra de Deus tornada manifestada. E embaixinho diz, nessa mesma página 40 e 41 diz, porque é impossível, leia comigo, somente um versículo, quero que leiam comigo agora o versículo 4, está lendo de Hebreus 6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram tornados participantes do Espírito Santo e assim mesmo provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos vindouros e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando novamente para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Agora, é essa a minha palavra ou a dele? Um homem que vem a um conhecimento, recordem, eles nunca obtiveram. Eles foram crentes fronteiriços, de fronteira. Depois que recebemos o conhecimento da palavra de Deus, você obtém de um conhecimento de ler e ver a palavra, e depois a rejeita. Então você, é impossível para você ser salvo. Leram agora? Vem? Receberam um conhecimento da verdade. Você somente entende, mas jamais obteve, captou. Ou seja, não captou. Escreve irmão William. Não captou. É como aqueles crentes que se foram. É um tipo da jornada. Este terceiro êxodo é somente um tipo do restante deles. Vejam lá atrás. Permita mostrar algo em um minuto. Perdoem a expressão. Olhem, Israel tomou 12 homens, um de cada tribo, cabeças denominacionais, e o levou até a fronteira da terra prometida e mostrou as coisas boas que estavam por vir, o que eles tinham. E eles regressaram se queixando que nós não fomos capazes de fazer. Mas houveram dois dentre os 12, Josué e Caleb, que disseram, eles olharam a palavra. Deus disse que é nossa e nós somos mais do que capazes para tomá-la. É isso correto? Ele escreve terra prometida, a terra prometida e Josué e Caleb. Terceiro êxodo, do lado ele escreve também. O que foi isso? Crentes fronteiriços, de fronteira, vem? Eles foram nascidos na igreja. Eles eram dirigentes do povo. Eram, como dizer, bispos, que caminharam diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser a verdade. Há uma terra. Eles nunca estiveram ali. Eles não sabiam que estava ali. Mas eles vieram para ver que estava ali, Ali estava. E Caleb e Josué foram e trouxeram um ramo de uvas e permitiram que os demais deles comessem algumas uvas. E eles provaram. E eles, olha isso, que glorioso. E eles provaram o sabor da boa terra, da terra boa. E então regressaram e disseram, nós não podemos fazê-lo. Nós simplesmente não podemos fazer. Vem? Como eles até provaram dessas uvas, e mesmo assim regressaram e disseram, nós não podemos mais. Representados nesse grupo de Caleb e Josué que provaram essa terra prometida, que é a palavra, e disseram, sim podemos obter nossa transformação. A terra prometida nos espera. A ceia das bodas do Cordeiro está pronta, ou seja, sim podemos obter a transformação, a adoção.
porque estamos comendo desse fruto da terra prometida. Estamos comendo a palavra. E essa palavra está se encarnando. E, consequentemente, obteremos ao redor dessa palavra nossa adoção, nossa transformação. E mais adiante, nessa mesma mensagem, eu acuso essa geração. Na página, tem vários lugares que poderíamos ler para essa comparação que o irmão Branham faz do que foi a primeira vinda do Messias lá, 2000 anos atrás, e o que neste tempo estaria acontecendo. Ou seja, essa mensagem seria bom que tenham os irmãos também e leiam completo, porque ele aí nos mostra como foi na primeira vinda do Senhor que se cumpriu em um jovem carpinteiro de Nazaré e o que fizeram com o Messias, o qual é, como vimos ali, a palavra. E assim seria neste último dia, porque tudo seria paralelo. Será paralelo em tudo, diz o irmão Branham, no livro de citações, página 119, parágrafo 1057. Vamos corroborar bem, vamos verificar bem essa citação. Página 119, parágrafo 1058. Que diz ao final: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. E aqui na página 48 diz: vejamos agora, sim, Senhor. Chama ao arrependimento. E minha acusação agora é esse novo Calvário é a igreja. Os assim chamados lugares mais santos, grandes púlpitos, altar do catolicismo e chamados seu púlpito os metodistas, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, os pentecostais, os lugares mais santos. Aí é onde ele recebe suas piores feridas. Um novo Calvário. Onde se encontra? Nos lugares santos a igreja. Onde ele é crucificado? Pelos pastores. Onde ele é crucificado? Pelos pastores. Vocês hipócritas, vocês sabem mais do que isso. Não estou aborrecido, mas algo dentro de mim está se revolvendo. Deus foi completamente identificado entre vocês. Onde ele recebeu essa ferida de lança em seu abdômen? Onde ele recebeu suas feridas? No Calvário. Onde recebe hoje? No púlpito. De onde veio? De Jerusalém. De onde veio? Ou seja, aqui das denominações das mesmas que proclamavam amá-lo, foram as que o fizeram. Isso faz hoje o seu segundo Calvário. É aquele onde ele recebe suas feridas de lança contra a palavra. Isso é o que o trespassa. Quem ele é? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Desde onde ele é trespassado mais duramente? Desde os púlpitos, nos lugares santos, tal e como foi então. E ele escreve: o crucificaram hoje os pastores. E na mensagem, a mensagem do rei, que foi pregada em 5 de junho de 2016 em La Trilha, Venezuela, São Felipe, Venezuela, diz: e para o último dia, assim como falou por meio de diferentes profetas no Antigo Testamento, no meio do povo hebreu, e depois no meio de Jesus Cristo, e depois por meio de Jesus Cristo, e antes de Jesus Cristo falou por João Batista, como precursor da primeira vinda de Cristo, também
esteve falando por meio dos seus instrumentos mensageiros, no meio da sua igreja, sob o novo pacto, na dispensação da graça, até chegar ao mensageiro da sétima etapa ou era da igreja gentia, o reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo. Por isso ele falou tanto da vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque no Monte da Transfiguração foi mostrada a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Por isso aparece Jesus glorificado, transfigurado, seu rosto se tornou outro. Depois aparece de cada lado de Jesus Moisés e Elias. Porque a segunda vinda de Cristo é com os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, correspondentes ao tempo final, conforme a Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Por isso é que, depois que ele entrega o livrinho aberto na mão a João, por isso é que, depois que ele entrega o livrinho aberto na mão a João Batista, o qual representa João Apóstolo, o qual representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a todos os mensageiros que a Igreja, desde o primeiro até o oitavo mensageiro teria, encontramos que ele entrega o livrinho selado com 7 selos já aberto e diz que o coma, e diz que será doce na boca, mas em seu ventre será amargo. João Apóstolo toma e come e depois diz: importa que profetizes outra vez sobre muito povos, nações e línguas. E depois, em Apocalipse 11, encontramos que o ministério de profecia para os judeus é o ministério das duas oliveiras, Moisés e Elias, que vem, conforme Apocalipse capítulo 11, profetizando, falando as coisas contidas no livro selado com 7 selos, que foi aberto no céu e trazido à terra por Cristo, o anjo forte que desce do céu, o qual clama como quando um leão ruge, porque vem como leão, vem como rei, e vem para julgar o mundo, porque vem para cumprir o dia ou festa das trombetas de Levítico capítulo 23, versículo 24, e depois cumprir o resto da festa que falta, como a festa da expiação, onde Israel despertará a realidade, seus olhos serão abertos e então entenderá que houve uma vinda do Messias 2000 anos atrás. Então chorarão, se lamentarão, arrependidos do que fizeram, e Deus terá misericórdia do povo hebreu. Haverá pranto, conforme Zacarias capítulo 12 em diante, pranto no meio de Israel pelo que aconteceu, arrependidos pelo que aconteceu, que rejeitaram o Messias em sua primeira vinda. Mas o Messias sabia para o que tinha vindo, sabia que tinha vindo para morrer, para salvar Israel e salvar sua igreja, os quais estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Em breve Israel despertará, será despertado pela mensagem do Rei. Assim como os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia são despertados pela mensagem do Rei neste tempo final, na era da pedra angular, que é a era para Apocalipse capítulo 10 e versículo 11 se cumprir plenamente. E Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, falar novamente à sua igreja. Aí está nos falando bem claro. E depois a Israel falar com a mensagem do Rei, porque Cristo já estará como Rei, não como Cordeiro, mas como Rei, não como sumo sacerdote, mas como Rei e como juiz de toda a terra. Portanto, é importante saber onde a mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estará no último dia, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. É na era da pedra angular, a era da palavra para o tempo final. E toda palavra que não foi cumprida em eras passadas será cumprida em nosso tempo. Porque este é o tempo para o cumprimento de toda escritura correspondente ao último dia, a qual está na Escritura, e será falada, e será materializada no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, que é na era da pedra angular, a era da palavra, a qual nessa era será falada e será materializada toda a escritura e toda a promessa que não foi cumprida em tempos passados, em eras passadas. E assim podemos ver com nossos próprios olhos o Messias, que é a palavra. O Messias e é igual à palavra. Esse foi nosso tema para essa ocasião, onde estão reunidos lá em Santa Cruz, Bolívia, com nosso irmão Miguel Bermudes Marim, e também estão reunidos em Villahermosa, lá com nosso irmão Reverendo Andrés Cruz Gallegos, e todos os irmãos de toda essa área lá no México, e em todos os lugares na Colômbia, também no Brasil, que nesses dias estiveram reunidos e hoje também estão reunidos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E foi para mim uma grande bênção poder enviar esta saudação, essas palavras de saudação sobre esse tema, o Messias, a palavra, o qual ele escreve ali. E este é o tema de hoje. O Messias, a palavra. Que Deus os abençoe grandemente e que continue Deus nos abrindo o entendimento, nos abrindo as Escrituras e estar assim nos preparando para a nossa transformação, a qual está muito, mas muito perto. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial. E damos graças a Ele que nos enviou neste tempo o seu anjo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago.